Cristina, podemos? Sim, podemos. Pronto, muito bom dia a todas e a todos. Vamos iniciar e só dar algumas notas iniciais. A primeira é sobre o nosso 5 de janeiro, que celebramos recentemente os 223 anos de Conselho. Salientar também a inauguração da escultura O Almocreve, de Albano Ruela, que está na Praça da Cidade, e que caracteriza, no fundo, um pouco da história daquilo que é o nome da toponímia que nos trouxe Oliveira das Meias, e faz de facto um apanhado muito interessante, tudo com produtos reciclados e materiais. Está de facto interessante. Depois quero aqui também dar nota dos próximos espetáculos que vamos ter no fim de semana. No sábado temos o Nobel no cinema. Depois no domingo, isso é às 21h30, no domingo temos já domingos assim às 16 horas. Temos no sábado também às 16 a inauguração da exposição de Tosé Dias, Raízes e Ninhos na Galeria Tomás Costa. É um carregosense, António José Dias, que vai expor na nossa galeria este mês de janeiro. Depois também dar nota que no domingo, mas na Casa da Música no Porto, temos a banda musical de Fajões às 18, com a Sofia Escobar e com o FF, também um momento alto de uma banda de música de Oliveira das Meias. Quero também apresentar um voto de pesar pelo falecimento de Manuel José Pinto Nunes, um amigo conhecido de todos nós, que faleceu no dia 4 de janeiro, que foi também autarca, foi vereador entre 76 e 79, membro da Assembleia Municipal. Além disso, foi também presidente da Assembleia Geral da Liga dos Combatentes, esteve cerca de 2 décadas nos órgãos sociais da Sarciás e, portanto, era um homem bom, conhecido de todos nós, e lamentar profundamente a sua morte. E também, já agora, lembrar o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, que nos deixou também esta terça-feira, e, portanto, dar aqui nota e lamentar também a sua morte. E, de forma resumida, era isto que tinha para vos informar. Não tenho dados Covid, e, portanto, fico agora no pedido antes da ordem do dia, aberto às vossas inscrições, caso queiram usar da palavra. Alguém se inscreve? Pelo que estou a perceber, a doutora Carla. Sim. Joana. Creio que a Joana e o Zé também. Zé, não vi. Sim. Também. Ok. Pronto. Doutora Carla, força. Bem, bom dia então a todos e a todas. Gostaria de, muito brevemente, não temos muitas questões a colocar aqui no período antes da ordem do dia, mas gostaria de lembrar que na última reunião nós solicitamos cópia do processo da Casa Sequeira Monterroso, enviado para o Tribunal de Contas, e cópia das comunicações com o Tribunal de Contas, e ainda não obtivemos resposta. Gostaria também de perguntar, até porque hoje vamos falar de habitação, perguntar, já há bastante tempo não vem às reuniões de Câmara os apoios ao arrendamento, que era comum vir regularmente, ou seja, a aprovação dos apoios ao arrendamento. Portanto, eu pergunto se não estão a ser concedidos esses apoios ou se deixaram de vir à reunião de Câmara por algum motivo que nós
desconhecemos. E associamos-nos, obviamente, aos votos de pesar apresentados, endereçando as nossas condolências não só às famílias, mas também às famílias políticas do Sr. Manuel e do David Sassoli, e para já era só. Muito bem. Joana? Bem, bom dia a todos e a todas que estão connosco, que nos assistem. Eu tenho aqui 3 questões também para fazer de forma rápida. Relativamente, então, o Sr. Vice-Presidente já referiu que não tem números Covid, mas eu vim a reforçar novamente qual é o ponto de situação relativamente ao nosso centro de vacinação. Portanto, já na última reunião nós sabemos que a delegada de saúde ainda não tinha emitido qualquer parecer ou opinião sobre aquilo que a Câmara já tinha solicitado ou atribuído, e gostaríamos também de saber, e para explicarmos também aos oliveirenses em que ponto de situação é que está, porque já estamos na vacinação de maiores de 45 anos, já passou a vacinação de todas as crianças e continuamos sem ter o centro de vacinação cá em Oliveira, e se calhar com as condições para o abrir e que isso aconteça, e julgamos todos que é uma situação importante a ser resolvida. Bem, relativamente a outra temática, durante esta semana, e não sei se foi aqui na região norte-centro, mas sei que começam já a haver várias reuniões da Segurança Social com as diferentes IPSS que têm, devido à transferência de competências para as autarquias. E neste momento há não diria problema, porque aqui vai do bom senso de cada município, mas relativamente ao RSI nas instituições, ou seja, como todos sabemos, a partir do momento que esta responsabilidade passar para as autarquias, estas deixam de ter, obviamente, qualquer compromisso que foi previamente assumido pelo Estado. Portanto, a partir deste momento, as autarquias podem, dentro daquilo que achem considerável, compor as equipas aonde e como quiserem. O que é que nos preocupa neste momento? Nós em Oliveira das Meias temos 2 instituições que oferecem estes serviços à comunidade, portanto com o apoio da Segurança Social, que é a Santa Casa Misericórdia de Oliveira das Meias e a Fundação Manuel Brandão. Têm equipas afetas que estão protocoladas com a Segurança Social, portanto, os seus salários, tudo aquilo que fazem, digamos que o seu posto de trabalho depende unicamente desta prestação de serviços. A minha questão aqui é muito incisiva no sentido de ser muito concreta, que é o que é que está pensado fazer por parte da autarquia relativamente a estas equipas e como é que estão a pensar trabalhar os RSIs, portanto, mantendo estes protocolos com as instituições, ou então não vão querer continuar a trabalhar com estas instituições neste sentido, porque querem que estes serviços sejam prestados pela Câmara, e aqui a questão é o que é que vão fazer as instituições a estes colaboradores, e portanto estas preocupações começam a existir. Depois, em terceiro e último, nós no dia 2 de dezembro, salvo erro na reunião, dia 2 de dezembro, até foi retirado da ordem de trabalhos a alteração ao regulamento de cemitério, não sei se estão recordados, e entretanto não veio mais porque nós pedimos um parecer técnico, porque nenhum de nós percebia muito bem aquilo que lá estava e ainda não veio. E aproveitando este lembrete, queria também questionar-vos se está pensado a abertura do concurso de atribuição de campas, porque já há muito tempo que não acontece e há pessoas que estão a aguardar este momento. E é isso, obrigado. Muito bem, obrigado. José Campos, tens a palavra. Obrigado, Rui, obrigado. Bom dia a todos, vocês, colegas vereadores, bom dia àqueles que nos ouvem lá em casa. Também uma pergunta muito rápida e muito sintética, não sei se o Rui estará em condições de nos responder, relativamente aqui ao quartel da GNR, portanto de cesar as futuras instalações. O seu presidente tinha informado na reunião de 16 de dezembro que o projeto para apreciação, que o projeto completo já iria ser enviado para apreciação para o Ministério da Administração Interna até ao final de dezembro. Eu pergunto só se neste momento, se entretanto o Ministério já deu resposta. Muito obrigado. Ok. Não sei se há mais alguma intervenção.
Não havendo, passo então às respostas. Sobre a Casa Sequeira Monterroso e a correspondência trocada com o Tribunal de Contas, pois peço desculpa, vamos enviar aquilo que foi solicitado, como é nosso hábito não deixar nenhum documento ficar sem o vosso conhecimento, por qualquer motivo passou despercebido entretanto e não foi enviado, mas vou solicitar que esta semana seja entregue isso. Sobre o apoio ao arrendamento, eu até julgo que isto já foi no mandato passado, eu julgo que já para aí há um ano não vem às reuniões de Câmara este ponto dos apoios ao arrendamento, porque dentro daquilo que são, mesmo dentro da ação social, todos os outros apoios, como o MAPIN, nenhum vinha. Este vinha quase que por tradição nunca tinha sido retirado e, portanto, da mesma forma como todos os outros apoios que não necessitam de vir à reunião de Câmara, nós também retiramos este na altura. Eu tinha ficado com a ideia que tinha feito esta explicação numa das reuniões posteriores a essa decisão, mas pronto, a justificação é essa, portanto é o apoio igual a muitos outros que a Câmara, tanto na ação social como noutras áreas dá e portanto não fazia sentido estarmos sempre aqui a trazer esse tipo de apoio. O que nós podemos fazer é de vez em quando trazer uma listagem para a vossa informação ou até vos enviar-vos aquilo que eu já fiz aqui também, por exemplo, do número de apoios, o valor que está em cada, tanto no apoio ao arrendamento, como no MAFIN, como nos medicamentos e outro tipo de apoios que nós damos. Podemos partilhar essa informação de vez em quando convosco e, portanto, sim, é essa a justificação. Pronto, era só, se essa explicação foi dada, eu sinceramente não me recordo e era eu também só agora não sei. Que os apoios estão a ser concedidos, portanto. Sim, estão. Era só essa nossa... Seguem normalmente conforme... O regulamento de atribuição diz que a competência é do vereador e não da Câmara e, portanto, por uma questão de agilização, é muito mais fácil e as coisas não aguardam pela reunião de Câmara e seguem os trâmites normais. Pois, eu acho bem. Andamos, foi 4 anos a aprovar isso. Não andamos 4, andamos desde que o regulamento existe, sempre veio a reunião de Câmara. Pronto. Pois foi. Também não sei explicar porque é que esse ficou sempre e os outros não, mas pronto, quase como tradição, como eu disse, esse acabou por ficar. Sobre o centro de vacinação, não, a Carla, sim, eram estas duas questões. A vereadora Joana Ferreira, a primeira questão é sobre o centro de vacinação. Nós continuamos a aguardar a Autoridade Local de Saúde para validar portanto, o local apresentado, ou os locais que nós apresentamos e continuamos à espera. Portanto, a Autoridade Local de Saúde tem estado em contacto, ou nós estamos em contacto com a Autoridade Local de Saúde, possivelmente o período em que vivemos e o excessivo trabalho que têm não nos permitiu validar. Quando validarem, nós estamos preparados para em poucos dias, do que depender de nós, termos disponível o centro de vacinação. Obviamente que não queremos avançar aqui com locais, porque depois pode não ser o local que vai ficar afeto a essa resposta, mas continuamos a aguardar. Uma questão de extrema importância, Rui, desculpa. Pois é de extrema importância, mas para a população oliveirense, não é? Portanto, é importante que a Autoridade Local de Saúde tenha esta noção. Eu sei disso. Aqui tem a ver com a priorização do trabalho. Da mesma preocupação, claro. e também gostaríamos que já há algumas semanas tivéssemos esse espaço disponível, mas não nos podemos sobrepor além daquilo que nós vamos falando com a Autoridade Local de Saúde, mostrando também a nossa preocupação e, portanto, aguardamos neste momento. Sobre a descentralização,
A vereadora Inês poderá ter aqui alguma informação mais concreta, porque nos últimos tempos tem acompanhado de perto todas estas reuniões, e eu diria de uma forma muito geral que são várias as preocupações que existem neste momento da parte das instituições. Nós já reunimos, que eu sei, com a Segurança Social, reunimos com as várias instituições que estão mais de perto ligadas àquilo que é os serviços prestados e que vão passar no âmbito do pacote de descentralização para a Câmara Municipal e por via disso para algumas das instituições conforme referistes. E portanto sei que têm existido várias reuniões, não é só o RSI, é também o SAS e outro tipo de serviços que nós estamos a prestar já há muito tempo no nosso território. Portanto, diria que numa primeira fase nós estamos preocupados em que todas as instituições fiquem confortáveis, em que possamos protocolar na mesma com essas instituições aquilo que hoje em dia existe, passando por nós, não é? Porque a Segurança Social ou o Estado vai descentralizar essas competências e, portanto, isso não tira que no futuro se possa continuar a dialogar com as instituições e a avaliar se este é um modelo mais correto, se podem ser feitos ajustamentos para essa nova vida, e entre aspas, daquilo que são estas respostas e esta interligação que nós temos com a comunidade. E, portanto, terá que haver depois um grupo, uma comissão, chamemos-lhe o que quisermos, para no futuro podermos reunir e podermos ir sabendo o que é que está a correr bem e o que é que não está a correr bem, e, portanto, nesse sentido, nós estamos atentos, está quase aí, se não houver outra indicação, a 31 de março ou 1 de abril, portanto, as coisas acabam por acontecer, e não sei se a vereadora Inês tem uma outra informação mais concreta sobre este ponto, que tem participado nas reuniões ultimamente. Sim. Pronto, então, bom dia a todos. Agradecer a questão da Joana, porque acho que também serve para tranquilizar daquilo que é a informação que temos, mas também pode servir para tranquilizar alguém que da GPSS esteja a ouvir esta reunião, e porque sim, de facto, esta semana houve na terça-feira de manhã uma reunião promovida pela Segurança Social de Aveiro e as GPSS, todas do distrito, e de facto deu para perceber, não devia dizer isto numa reunião pública, mas eu entrei assim meio à socapa para tentar perceber também o ambiente que lá se vivia, e de facto há um receio muito grande das IPSS e uma incerteza muito grande, porque esta foi ainda a primeira reunião que a Segurança Social teve de forma formal com eles, e a insegurança prende-se, como disse a Joana, naturalmente na preocupação de deixarem de poder prestar à população os cuidados e o apoio que sabem e sabemos todos que é necessário, mas também a questão financeira e emocional que acarretará uma alteração aos seus mapas de pessoal, que são naturalmente situações muito delicadas e que tudo faremos para que... E nessa reunião tens noção que estavam mesmo colaboradores do RSI que estavam a ver o posto de trabalho deles... Pronto, eu acho que não há, vamos lá ver, uma das coisas que saiu muito dessa reunião foi a questão política da matriz que sairá do redesenho dessa delegação de competências, isto é, as IPSS, e tentando ser o mais clara possível, as IPSS têm claramente receio de que o poder político de alguma forma desenhe essa redistribuição, se assim entender fazer, essa redistribuição dos apoios e das IPSS com quem irá protocolar esses apoios, e que de alguma forma se deixe condicionar por questões partidárias. Eu já conversei com alguns deles, não com todos ao mesmo tempo, mas porque eles me vão ligando de forma, pronto, têm receios e contactam-me, e eu disse-lhes com toda a franqueza que tenho e posso falar, que as autarquias seriam absolutamente tontas se achassem que podiam gerir estas questões por cores políticas.
porque de facto a resposta está implementada no território, a resposta funciona. Também não podemos ter dúvidas de que é preciso efetivamente fazer alguns ajustes, e isso caber-nos a nós fazer, mas aqui a questão que de facto me aflige é que aquilo que é o pacote financeiro que o Estado se propõe transferir para a autarquia não é efetivamente correspondente na totalidade àquilo que é o valor que as IPSS carecem para atualmente prestarem esse serviço. E uma das principais dificuldades que obsta a que essa contabilidade, aliás, eu diria que são duas grandes dificuldades que obstam a que esse apuramento de valor aconteça de forma correta, e Oliveira das Mães está particularmente, eu vou dizer, prejudicado com esse cálculo. A primeira dificuldade é a forma como são contabilizados o número de processos que são acompanhados pelas IPSS, e só são contabilizados aqueles que estão inseridos na plataforma ASIP, sendo que há muitos que são acompanhados, muitas famílias são acompanhadas e por razões diversas não estão incluídas nessa plataforma, não estão informatizadas. Não estando inclusivamente a ser contabilizados aquilo que são as situações que são acompanhadas pela própria Segurança Social, pelas técnicas da Segurança Social, que são 150 mais ou menos, portanto conseguem imaginar o volume de trabalho, que são 150 processos quando falamos de técnicos, portanto estão 2 da Segurança Social a fazê-lo, portanto. Mas a principal dificuldade tem a ver com a tipologia de protocolo que neste momento está estabelecida com as IPSS. Existem IPSS que só têm a vertente de SAS e cujo protocolo está só nessa medida, digamos assim. E essas que só têm vertente de SAS, aquilo que o Estado se propõe transferir é a totalidade do apoio que transfere para a IPSS. O problema é que nós temos depois centros comunitários. E esse protocolo centro comunitário inclui as duas valências, inclui a valência de SAS e inclui a valência de centro comunitário, que tem um conjunto de atividades, eu vou chamar-lhe ocupacionais, mas que, segundo percebo, a Segurança Social sequer chega a monitorizar. E, portanto, as IPSS, e eu espero não dizer aqui nada que não cumprir aqui com nenhuma falta de rigor que penalize, mas espero que percebam aquilo que eu vou dizer, porque também não é a minha área, vou tentando entrar o mais possível, mas aquilo que eu percebo é o seguinte: como não é monitorizado em termos de número de processos, de atividades, esta componente centro comunitário, as IPSS, atendendo ao número de solicitações que têm na vertente de SAS e também nas famílias que são acompanhadas no âmbito do RSI, ainda que a atribuição do RSI nunca passe para a Câmara, passa a tramitação do processo, não há atribuição do valor, mas elas direcionam aquilo que é o tempo do seu quadro de pessoal. Eu não vou dizer em exclusivo, mas de forma maioritária para aquilo que é a vertente SAS, ou seja, aquilo que está a ser contabilizado parcialmente nas que têm protocolo centro comunitário, como vertente de SAS a transferir para a Câmara, está a ser feito por largo defeito. E, portanto, a dificuldade será a Câmara, quando e se efetivar esta transferência no dia 1 de abril, a Câmara não vai ter o mesmo bolo para entregar às IPSS, para contratualizar com elas, porque, obviamente, não temos condições para o fazer internamente, não temos técnicos que o possam garantir, portanto, nós vamos precisar das IPSS, e isso eu já lhes disse, têm que estar tranquilas em relação a isso, porque não conseguimos fazer este apoio sem elas, precisamos delas e do pessoal que elas têm nos seus quadros, mas nós não temos o mesmo bolo para distribuir. E, portanto, isso é que vai julgar na definição dessa matriz de protocolos que temos que estabelecer com elas. Sendo certo que isto também só pode acontecer, e isso foi dito nessa reunião de terça-feira, quando a própria Segurança Social, e falo aqui em concreto das que têm protocolo centro comunitário, redesenhar com cada uma delas a vertente, fizer a revisão desse protocolo exclusivamente centro comunitário. Portanto, a expectativa é que essa revisão das duas, ou conclua que de facto o que está a ser transferido para a Câmara, para a vertente SAS, não comporta todas as despesas que efetivamente as IPSS têm para garantir aquele apoio, aquele número de processos, ou eles vão percebendo ao mesmo tempo que não chega, e portanto que terão de alguma forma que reforçar aquilo que transferem para a Câmara, ou baixar na vertente centro comunitário e exigir-lhes menos coisas, menos atividades, ou manter a vertente centro comunitário, e aí depois temos que ver se aquilo que nós transferimos em complemento
se chega para eles darem aquela resposta, ou não sei, ou se a Câmara suporta, ou não sei. Porque uma coisa eu sei, a necessidade dos apoios, se não for balizada de forma nenhuma, e no momento em que nós atravessamos, não sei como se define um teto, e portanto a própria Segurança Social tem tetos e não há orçamentos que funcionem sem tetos, sem limites. E a Câmara está só a assumir uma competência que lhe foi imposta e terá que o fazer com discricionariedade, não é? E vamos começar, eu espero, essas reuniões com a Segurança Social. Nós já tivemos, como disse o Rui, uma reunião com a Segurança Social no final de dezembro, em que nos foi explicada então esta questão de SAG e centro comunitário e a que é que se devia a verba que nos estava a ser proposta, porque internamente estávamos a fazer uma leitura diferente. Ficámos ainda mais preocupados com essa reunião que tivemos. O que nos é dito também por parte da Segurança Social de Aveiro, que as questões financeiras não estão na esfera de decisão ou de influência deles, portanto isto tem tudo que ser tratado com o Estado Central, com o Ministério. E a minha expectativa, porque a transferência de competências prevê a instalação, a existência de uma comissão de acompanhamento com elementos da Câmara e elementos da Segurança Social, e nós já demos a indicação de quem são os nossos elementos e eles também a deles, portanto não tendo sido esta semana, estou em crer que na próxima semana, sem falta, começaremos essas reuniões com esse grupo de acompanhamento, para depois também começarmos a ter alguma coisa mais gizada em termos de definição de matriz, de eventuais protocolos, porque é isso que essa comissão vai trabalhar também com as IPSS, para, de forma mais concreta, dizermos alguma coisa às IPSS. Neste momento, a informação toda é esta, aquilo que o Estado nos transfere não chega para garantir o volume de processos que eles têm. Nós não conseguimos fazê-lo sem recorrer às IPSS, portanto não temos internamente capacidade técnica para dar essa resposta, porque o nosso pessoal tem tarefas adstritas, não é possível. E, portanto, precisamos deles e faremos tudo para que eles mantenham essas pessoas, porque, naturalmente, temos a preocupação com as pessoas que estão empregadas e, naturalmente, precisam do seu trabalho e da segurança do seu posto de trabalho, mas precisamos, porque é essa a competência que nos é transferida, de garantir o serviço à população. E, portanto, há ainda muitas indefinições, mas é isto. Creio que não me esqueci de dizer nada, mas se houver mais alguma questão, Joana ou algum colega que esteja em condições de responder. Obrigada, Inês. Obrigado, Inês. Eu acrescentaria também, de uma forma muito geral, que neste ponto nós estamos no mesmo barco, nós, Câmara Municipal e instituições de Conselho, e o que nós queremos é que tudo corra bem e que as IPSS continuam a desenvolver o trabalho que têm desenvolvido e a Câmara Municipal ajudar o máximo que conseguir para que isso seja possível e, portanto, a preocupação das IPSS acaba por ser a nossa preocupação, porque nós queremos ou seja, não queremos que existam alterações significativas que possam prejudicar nem as IPSS, nem aquilo que é o trabalho da Câmara, nem aquilo que é depois o que as pessoas estão habituadas a receber no território destes serviços e, portanto, os próximos meses vão ser de alguma cautela, mas também de alguma confiança que possamos, à semelhança de outras áreas, estabilizar esta parte da descentralização na ação social e pronto, e tentar que toda a gente fique confortável. Rui, deixa-me só acrescentar aqui um pequenino apontamento, que é, eu estou do mal que é esta imposição de transferência de competências. A proximidade é muito boa para nós conseguirmos monitorizar e estarmos a acompanhar. Em algumas áreas eu diria que a proximidade é boa, noutras muitas vezes não é boa. Mas no sentido da monitorização e perceber se as coisas estão a correr bem, se estamos a fazer de forma igual em todo lado. Exatamente. Por isso é que eu falava naquele grupo para depois fazermos esse acompanhamento. Certo, é extremamente importante. Boa. Sem dúvida. Muito bem. Seguindo aqui as questões, sobre o cemitério, da parte do regulamento,
pois não sei, mas sei que foram adjudicadas obras esta semana para o cemitério municipal, e quanto ao concurso de campas, pois se no futuro, se for oportuno, nós abriremos esses concursos e, para que as pessoas possam comprar o espaço no cemitério que querem. Que querem, muitas vezes não é que querem, é o que está disponível. E há então cemitérios. As obras vão nesse sentido, é isso? Vão alargar o número de campas? Sim. Ok. Sobre a questão do vereador José Campos da GNR de Cesar, confesso que não tenho informação concreta, não sei se o vereador Hélder também não tem, está-me a dar essa indicação. Sim, Hélder, não te está a ouvir. A informação foi enviada para Lisboa, aguardamos ainda não temos... Ok, ainda não chegou nada, ok. Pelo menos nos últimos dias ainda não tínhamos, não quero dizer que não possa entretanto ter chegado, mas nos últimos dias ainda não tínhamos informação, e de certeza absoluta que não chegou até agora. Ok, muito obrigado. Vamos, não sei se posso entrar na ordem de trabalhos. Eu, entretanto, liguei para o Gabinete da Presidência acerca do regulamento do cemitério e o que me disseram é que a pessoa que está com esse processo esteve de apoio à família nestes dias e, portanto, que esse processo já está em andamento e essa informação técnica... E voltará então à reunião de Câmara. Sim, a informação que faltava compilar, ou não sei agora com rigor, mas o que faltaria compilar para se remeter está a ser feito ou compilado junto para ser remetido novamente à reunião de Câmara. Obrigado, Inês, pela informação. Então, passamos à ordem de trabalhos. O ponto 1 é a aprovação da ata número 6 da reunião de 30 de dezembro de 2021. Não sei se posso pôr a votação, se tem alguma questão. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a ata. O ponto 2. O ponto 2 é a estratégia local de habitação do município de Oliveira das Meias. Bem, sobre este ponto, vocês receberam um documento com 100 e tal páginas. A estratégia, já que falamos da estratégia local de habitação, é uma ferramenta e um documento importante, e como viram, ainda não tive possibilidade de ler de uma forma muito minuciosa toda a informação, mas é uma informação importante porque faz um diagnóstico daquilo que é o nosso parque habitacional, como é que nós estamos, no fundo, depois com a caracterização também que faz do nosso território e a comparação com alguns territórios vizinhos. Esse trabalho foi feito por uma empresa que ganhou o concurso para esse procedimento, que é a Val Consultores. Foi desenvolvido e acompanhado mais de perto pela Divisão Municipal de Ação Social. Teve também um acompanhamento muito de perto com outras instituições oliveirenses. Teve as juntas de freguesia também, que tiveram a oportunidade de falar com a empresa e dar contributos sobre aquilo que são as preocupações das próprias juntas de freguesia e portanto, o documento tem algumas, por exemplo, na página 37, começa logo com uma síntese daquilo que é a caracterização do nosso parque habitacional. Depois, na página 57, por exemplo, fala também do número de fogos vagos, os edifícios com licenciamento, as tipologias dos edifícios, os preços, a freguesia também faz essa caracterização e, portanto, o documento está relativamente claro e objetivo. Nós sabemos, depois tem também na página 77, por exemplo, uma análise SWOT daquilo que são as nossas forças e fraquezas relativamente ao nosso território e a territórios vizinhos. E, portanto, é com este documento, sem este documento nós não podemos concorrer ao primeiro direito, sem este documento também os privados não podem concorrer, e é mais uma etapa que
que conseguimos terminar. Agora tem que ir foi validado pelo IRU, tem que ir a reunião, tem que ir à Assembleia Municipal também, e portanto a partir de agora podemos desenvolver e temos nesta base de trabalho, como estava a dizer no início, no fundo uma ferramenta que nos pode fazer refletir sobre o que é o nosso parque habitacional, o que é que a Câmara Municipal pode ou não reforçar relativamente aos programas de apoio à habitação social que já tem, ao apoio ao arrendamento e outro conjunto de iniciativas de apoio que no futuro possamos pensar, e portanto a partir de agora estamos no fundo com um documento que nos permite pensar ou desenhar e ajudar também os privados nesta questão da habitação, que é muito importante, e como sabem há falta de casas para alugar. Todos os dias ouvimos falar nessa situação. Há imóveis que necessitam de requalificação urgente, e portanto esperemos que isto seja uma ferramenta de facto que contribua para essa valorização a esse nível do nosso parque habitacional. Vamos ver se na prática isso se traduz, ou se na prática não se consegue traduzir naquilo que nós queremos para esta questão, de uma forma muito resumida. Eu não sei se tiveram a oportunidade de olhar para o documento. Pois, posso me inscrever? Sim. Sim, tivemos que ter, não é? É óbvio que é um documento extenso e um documento complexo, com uma parte muito extensa de diagnóstico, que nós obviamente não temos elementos para contrapor. Pronto, é o diagnóstico, admitimos que a empresa fez o seu trabalho e que fez o seu trabalho bem feito, e portanto não temos elementos para contrapor, mas este documento não é apenas um documento de reflexão ou de análise da situação. Isto é um documento estratégico. Este documento vai definir aquilo que é o nosso plano de ação, e também não é um documento que vai resolver os problemas das carências de habitação para as famílias em geral em Oliveira das Meias. Este documento visa, sobretudo, dar resposta àquilo que a lei definiu em 2018, que é aquele plano de reabilitação do edificado para que todas as pessoas tenham acesso a uma habitação digna. E, portanto, é para essas famílias, para essas carências que este documento tem que estar vocacionado. Nós temos várias questões a colocar, mas antes das questões nós temos um comentário a fazer. Oliveira das Meias é muito provavelmente o último concelho da área metropolitana de Porto a ter a sua estratégia local de habitação, que ainda não temos, porque vem agora ainda a aprovação de reunião de Câmara e tem que ir à aprovação da Assembleia e tem que ter a aprovação também do IRU. Ou seja, quando os nossos vizinhos já concluíram as suas estratégias há mais de 2 anos e neste momento já estão a contratualizar os financiamentos, nós ainda estamos a iniciar este caminho. E estamos a iniciar este caminho que é seguramente um caminho longo, porque ainda estamos no início e sabemos que, e temos assistido às notícias, quem já o iniciou e quem está à frente leva muita vantagem sobre Oliveira das Meias, que só agora é que acordou efetivamente para este problema. Portanto, esse aspecto já é inultrapassável, ou seja, o documento vem muito tarde e esperamos sinceramente que isso não ponha em risco o financiamento que nós desejamos, mas tememos que o trabalho daqui para a frente terá que ser um trabalho em contrarrelógio, porque efetivamente nós vamos muito atrasados. Este documento, por exemplo, prevê a implementação de soluções habitacionais já em 2022 e, portanto, com tudo o que ainda há para fazer até à contratualização, eu temo que 2022, ou seja, este calendário é claramente irrealista.
Feita este comentário inicial e este lamento inicial pela inércia da Câmara Municipal ao longo destes anos para elaborar a estratégia local de habitação, nós temos várias questões a colocar e que nos surgiram da análise do documento. Ou seja, face a este cenário, e eu creio que o senhor vereador referiu que já houve uma aprovação do IRU, eu pergunto, porque o processo normal é a Câmara Municipal aprova, a Assembleia Municipal aprova a estratégia local e depois o IRU analisa e valida. Eu pergunto se já houve efetivamente contactos prévios com o IRU para haver uma prévia aprovação desta estratégia local, isto para nós irmos adiantando etapas, uma vez que estamos bastante atrasados. Portanto, essa era a primeira questão. Outra questão, e que nos parece que é fundamental, é porque é que este documento ignora completamente aquilo que são os fundos do PRR. Este documento vem dar resposta a uma série portanto, vem dar resposta sobretudo aos apoios do primeiro direito e que foram criados em 2018, mas nós sabemos que, entretanto, no final do ano passado, surgiram os fundos do PRR, fundos esses que vão possibilitar o financiamento a 100%, a fundo perdido, de muitas destas intervenções. Portanto, porquê é que na nossa estratégia local de habitação não está prevista aqui a possibilidade de nós termos financiamento a 100% a fundo perdido? Porque só está aqui previstas as possibilidades que o primeiro direito nos dá, que é um financiamento parcial à volta dos 50% e a restante com participação dos outros 50% serem do município. Portanto, porque é que não está aqui previsto isto, que me parece que é fundamental nós podermos, e se temos essa possibilidade, porque é que não está aqui prevista de nós termos um financiamento 100% a fundo perdido e não podermos beneficiar destes fundos do PRR? Porque é que isso não está aqui contemplado? Porque muitas das estratégias locais de habitação apresentadas por outros municípios não contemplavam isso porque foram anteriores ao PRR, mas a nossa é posterior ao PRR e, portanto, isso, em nosso entender, deveria estar aqui contemplado. Porque é que não está? Depois também gostaríamos de perguntar se a Câmara considerou outras entidades como beneficiárias, porque o que nós temos aqui na estratégia é que os beneficiários desta estratégia local são a Câmara Municipal e algumas famílias que estão sinalizadas. Mas a lei permite que haja outros beneficiários, as juntas de freguesia, por exemplo, e o terceiro setor. E eu pergunto se houve contactos com as juntas de freguesia e com IPSS do nosso concelho, no sentido de saber se têm edifícios que poderiam ser candidatados e se poderiam ser afetos à habitação. E, portanto, e obter benefícios financeiros para a requalificação desses edifícios. Isso foi considerado. Portanto, parece-nos que poderia haver aqui a possibilidade de haver outros beneficiários para além da Câmara Municipal e de algumas famílias. Portanto, se isto foi trabalhado, se isto foi falado com as IPSS e se isto foi avaliado, porque é que não existem aqui outros parceiros nesta estratégia local. Outra questão também prende-se com o número de famílias a necessitar de uma habitação mais digna. Oliveira das Meias, e portanto esta estratégia local sinaliza 144 famílias. Ora, a nossa pergunta é, isto para nós parece-nos muito escasso, sobretudo porque nós consultámos as estratégias locais de habitação dos nossos vizinhos e percebemos, por exemplo, São João da Madeira, que tem 1/3 da população de Oliveira das Meias, identificou perto de 900 famílias com um investimento superior a 14 milhões de euros. Nós identificámos 144 famílias com um investimento a rondar os 6 milhões e pouco. Eu pergunto, parece-nos escasso, parece-nos pouco, só temos efetiva, ou seja, será que em comparação com outros municípios nós fomos muito restritivos na identificação das famílias?
Ou será que os outros municípios foram muito abrangentes? É que este programa não tem uma limitação, portanto, nós poderíamos candidatar mais famílias que com certeza, nós não queremos falar de cor, mas o nosso território e a nossa realidade habitacional, e até pelo diagnóstico que está aqui traçado, eu arrisco-me a dizer que seguramente há mais do que 144 famílias em condições, porque nós não estamos a falar só de pessoas que vivem em barracas, desculpem a expressão. Há também famílias que precisam de condições mais dignas na sua habitação por outras circunstâncias que podem não ser tão óbvias, mas poderiam ser aqui enquadradas. E estou a falar, por exemplo, de habitações com uma carência de eficiência energética enormíssima. Nós sabemos a pobreza energética que há nas nossas famílias e, portanto, se isto não poderia ter sido aqui considerado, o porquê de só termos 144 famílias parece-nos pouco, parece-nos muito escasso. Depois há também outras dúvidas, nós não vimos obviamente ao pormenor, até porque não somos técnicos e este documento também é muito técnico, mas há aqui uma dúvida que nos salta e gostaríamos de obter um esclarecimento que tem a ver com a tabela. A nós parece-nos que há aqui algum erro, mas gostaríamos de perceber se isto foi equacionado, se é um erro ou se é mesmo assim. Na tabela 23 da estratégia local… Página 23? Não, na tabela. Tabela. Na tabela 23. Nós temos aqui que 41 fogos de habitação social prevê-se um custo para a sua reabilitação de 1.025.000 euros. E depois temos a reabilitação de 11 fogos dos privados, ou seja, um quarto, prevê-se um custo na reabilitação de 1.323.000 euros. Há aqui uma discrepância tão grande que eu tenho que ter uma explicação isto. Como é que a reabilitação de 11 fogos custa mais do que a reabilitação de 41 fogos? Portanto, ou há aqui uma explicação ou há aqui um erro. E, portanto, isto convém ser visto e ser analisado. Depois, o que é que bom, em termos genéricos, as nossas dúvidas e as nossas questões são estas. Havia aqui outros pormenores, mas é assim… Carla, peço desculpa, eu vim aqui ao documento, portanto… Na tabela 23, sim. Estou aqui a abrir o documento, é só para tentar… Isto é a página 99. Ok. Pronto, nós temos aqui, o primeiro quadro apresenta-nos aqui 41 fogos a serem reabilitados da habitação social. O custo estimado é de 1.025.000 euros. Depois nós temos, na tabela abaixo, a reabilitação de 11 fogos dos privados com custo superior à reabilitação dos 41. Ou seja, eu não tenho elementos, nem nós não temos conhecimentos para saber se estes valores estão adequados ou não. Agora, que nos parece, assim, para quem para qualquer leigo, que nos parece que 41 fogos não podem custar menos a sua reabilitação do que 11, pronto, é provável que haja aqui algum erro, porque alguma coisa aqui não nos parece, porque a discrepância é tão grande e tão óbvia, são 4 vezes mais. Os fogos da habitação social são 4 vezes mais e custa menos do que a reabilitação de 11 fogos. Portanto, isto saltou-nos à vista. Portanto, é assim, temos estas dúvidas, gostaríamos de ver esclarecidas estas dúvidas. É óbvio que nós temos que ter uma estratégia local de habitação, mas temos que ter uma estratégia local de habitação adequada, uma estratégia local de habitação que responda às nossas necessidades. E as questões que nós colocamos é para perceber se esta estratégia local de habitação, de facto, corresponde àquilo que são as nossas necessidades. E é essa a pergunta que nós deixamos em relação a estes pontos que nós avançamos. Haveria outros, mas estes são aqueles mais óbvios, mais evidentes. Muito bem. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão, passo a responder. Relativamente à validação do IRU e que a doutora Carla falou e ao contacto com instituições e juntas de freguesia, eu tinha referido isso na minha intervenção inicial, que sim, todas as juntas de freguesia foram contactadas e, aliás, o que
o documento bebe muito no número de focos, que, sou sincero, também nos pareceu, na primeira apresentação que o IRU nos fez, do IRU, desculpe, que a Cavalo Consultores nos fez de forma informal, enquanto ainda não tinha fechado o documento, também nos pareceu um número curto. Mas isto resultou do facto da auscultação que se fez tecnicamente. Eu também, tecnicamente, não, é uma área que não domino, mas que vou acompanhando. E foi de facto o valor que com as reuniões juntas de freguesia e outras instituições, a empresa considerou que era o aceitável para o município de Oliveira das Meias. Nós conhecemos, no fundo, as regras e qual é que foi o entendimento e o modus operandi destes contactos que fizeram no terreno para obter este número. Não sei efetivamente o que é que nos outros municípios, qual é que foi o tipo de abordagem técnica que outras empresas fizeram. Também não sei se outros municípios, conforme referiu a doutora Carla, se levam ou não vantagem em relação à estratégia local ter sido aprovada mais cedo ou mais tarde, e também não estou em condições, porque não estive a verificar todos os municípios, por exemplo, da área metropolitana do Porto, quando é que aprovaram e que documentos é que aprovaram da estratégia local. Sei que muitas vezes, obviamente que há situações em que, andando à frente, temos vantagem, mas também muitas vezes os que vêm atrás, pela experiência do que vai acontecendo noutros municípios, também poderemos ter vantagem por não sermos os primeiros a apresentar esta estratégia. E não creio muito sinceramente que na questão da estratégia local de habitação tenha a ver com termos apresentado meio ano mais cedo ou mais tarde, que isso nos vai prejudicar. Não creio que isso nos vá prejudicar, não creio, muito sinceramente, e não encontro nenhum fundamento para que isso nos prejudique, porque se a nossa estratégia local e se as candidaturas, se aquilo que nós considerarmos importante candidatar, tanto nós como os privados, e havendo, aqui a questão não é um meio ano mais cedo ou mais tarde, aqui a questão tem a ver depois com algo que nos foge um bocadinho ao controle, que é a distribuição dos fundos, e com os municípios que se calhar da área metropolitana de Lisboa, ou mesmo da malha urbana do Porto, que tenham uma capacidade e que tenham uma quantidade muito maior do que nós para poder obter estes fundos. Agora, aquilo que nós estamos a fazer é aquilo que estão a fazer os municípios, é apresentar a estratégia local e com um apoio técnico, que foi o que fizemos, para que não possamos falhar a este nível. Não conseguimos, obviamente, adivinhar o futuro, e sabendo se o município de Oliveira das Meias vai ser ou não prejudicado em relação a outros. Acho que não, de uma forma séria não podemos estar agora nesta altura do campeonato com essas considerações, mas veremos. Sobre aquilo que referiu também de São João da Madeira. São João da Madeira tem um conjunto muito maior de habitação social do município que nós temos meia centena em números redondos portanto, de casas, de apartamentos no bairro que são nossos. São João da Madeira, não tenho uns números muito presentes, mas serão 600 apartamentos, e portanto isto pode ter a ver com essa diferença. E a questão também que a doutora Carla referiu sobre a dimensão do valor no quadro 23, pode ter a ver com o tipo de intervenção que é feito portanto, na habitação social. O quadro refere relativamente à quantidade das casas a intervencionar, ou seja, se o tipo de intervenção, não sei, também não sei, porque não olhei para esses números dessa forma, mas o tipo de intervenção nos 11 fogos pode ser uma intervenção muito mais profunda
que nos outros, e isso pode levar a que a orçamentação, o estado de conservação e requalificação que é exigida, mexa com esses números, mas não sei, tem que se averiguar e ver se realmente é um erro, como diz a doutora Carla, ou se há uma explicação técnica em termos de requalificação do tipo de intervenção e do valor que é exigido em cada uma. Pronto, pode ter a ver com isso. Basicamente... Eu peço desculpa, mas só para complementar. Em relação a esse problema do quadro, o que é importante é nós perceber, não é encontrarmos aqui justificações ou hipóteses. Não estou a encontrar justificação. Eu sei que não. O que é importante é perceber se há um erro ou não há. Por isso é que eu disse que temos que avaliar se é um erro ou se resulta desta leitura rápida que eu fiz. Simplesmente foi isso que eu disse. Ora, aí está. Portanto, é preciso averiguar e esclarecer e pedir os esclarecimentos necessários à empresa para que o documento que seja aprovado seja um documento correto, porque isto errar, todos nós erramos. Pronto. Depois, ninguém disse aqui que nós vamos... Que não vamos conseguir ter o investimento que nós queremos ou que estamos aqui a preconizar um fracasso da nossa estratégia local. Todos queremos e apostamos em que consigamos pelo menos este investimento. Gostaríamos mais, mas pelo menos este investimento. Agora, o facto de nós virmos, não é com meio ano de atraso, é com mais de 2 anos de atraso em relação a muitos municípios. O facto de nós... Quais são esses municípios? E quando é que aprovaram as suas estratégias? Pronto, nós... Eu não sei, a doutora Carla... A estratégia local de habitação de São João da Madeira... mas eu se calhar posso elucidar. Foi apresentada em 2019 e estava aprovada no início de 2020. Nós estamos em 2022. Olha, São João da Madeira, junho de 2020, Espinho, março de 2020, Feira, outubro de 2020. Portanto, são 2 anos, são praticamente 2 anos. Mas isso o que é que infere da vantagem? Nós sabemos também que, em relação aos fundos do PRR, efetivamente quem estava primeiro tem outra vantagem e isso foi amplamente divulgado. Eu não vou aqui invocar aquilo que foram as declarações do Sr. Ministro, precisamente de São João da Madeira, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, quando disse que quem estivesse mais adiantado, porque os fundos do PRR rapidamente se esgotariam e, portanto, e depois veio dizer mais tarde que o Governo estava a tentar encontrar outras fontes de financiamento para dar resposta aos outros municípios e, portanto, é óbvio que quando nós estamos a falar em distribuição de fundos, quem primeiro apresentar os seus projetos, porque depois esgota-se quem primeiro tiver a sua estratégia definida e apresentar os seus projetos, primeiro tem essa vantagem de ter essa aprovação, porque depois quando os fundos esgotam e acabou. Portanto, não vamos estar aqui a tentar, o que havia aqui a fazer era assumir que efetivamente houve um atraso e vamos agora fazer tudo para tentar recuperar este atraso. Não é estar aqui a tentar atirar areia para os olhos das pessoas como, se calhar até é mais vantajoso apresentarmos agora. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, porque não vamos atirar areia para os olhos das pessoas. Vamos comprometer-nos de que vamos tentar agora, daqui para a frente, tudo fazer para recuperar o tempo perdido. É só isso, porque houve tempo perdido, isso é inelutável, não vale a pena nós estarmos aqui a tentar... Doutora Carla, não vamos falar reescrever a história. Não vamos falar de tempos perdidos neste município. Nós estamos a falar da estratégia local de habitação. Rui, o senhor vereador, quando está no exercício das funções de presidente da reunião, tem os mesmos tiques do nosso presidente. É que efetivamente... Olha que não. Quando se sente acusado, atira para o passado. Não atirei para o passado. Ó senhor vice-presidente, nós estamos todos aqui a preparar o futuro e é disto que se trata. E é isso que nós queremos. E, por isso doutora Carla, pode contar seguramente com o nosso apoio. Peço desculpa. Pode contar seguramente com o nosso apoio, é tentar, neste aspecto concreto e em todos os outros, recuperar o tempo perdido, seja ele em que a matéria for e em que processo for. Sobretudo neste, que é este que estamos aqui a discutir. Mas não há prova nenhuma que há tempo perdido, foi isso que eu quis dizer na minha intervenção. Em que é que a doutora Carla se baseia para dizer que a estratégia local de habitação do Concelho de Oliveira das Meias
não vai ter o sucesso que eu não outros disse que não vai ter o sucesso. Disse que nós... Disse, sim senhora, disse que nós... tarde, os outros estão todos adiantados, há fundos e os fundos esgotam-se. Claro, e, exatamente, portanto, a questão é a mesma coisa que dizer que nós chegamos tarde. Portanto, a questão é precisamente essa. Quando o ministro já andou pelo país todo a assinar contratos de financiamento com as empresas, com as autarquias, quando já está no terreno projetos para assinar também com a Oliveira das Nós estamos a apresentar. Parece-me óbvio que nós estamos claramente atrasados em relação ao resto do país. E, portanto, nesta matéria, quando há fundos para distribuir, é óbvio que convém nós não partirmos em último lugar, porque depois aí a probabilidade de nós termos acesso a fundos será muito mais reduzida. Agora, eu perdi a resposta às outras questões que eu coloquei, nomeadamente o porquê da ausência do PRR nesta estratégia local, o porquê, porque as autarquias foram contactadas, mas o que está na estratégia local é que foram contactadas para fazer o diagnóstico, não foram contactadas para se pedir, para se tentar incluí-las como beneficiários. E as IPSS foram contactadas, porque há uma coisa que é contactar as entidades e reunir com as entidades para fazer o diagnóstico, para perceber a situação das famílias, etc. Isso aí o trabalho foi feito. A questão que eu coloquei é diferente, é que também as juntas de freguesia e as IPSS, o terceiro setor, poderiam ser beneficiários, poderiam eles próprios candidatar edifícios seus para reabilitação, para afetação à habitação. Se foram contactados nesse sentido, e se foram, ou então se não foram, e se foram porque é que entenderam que não queriam aderir. Portanto, isto poderia ter outra abrangência que nos parece que aqui não tem. É essa a minha questão. Mas o documento, onde é que está? Eu queria intervir quando... Sim, ok. Mas, doutora Carla, onde é que no documento está patente que as juntas de freguesia não contribuíram dessa forma como está a referir? Eu estou olha, não está, o que está patente é que foi para o diagnóstico, isso está lá, está lá um gráfico, um quadro em que diz quem é que foi consultado e onde é que foram buscar as informações. Está, doutora Carla, nós articulamos com as juntas de freguesia, aliás, eu sei, eu estou a explicar. Se as IPSS foram, e as juntas de freguesia, contactadas ou não, para também serem beneficiários desta estratégia local de habitação, foi essa a pergunta que eu fiz. Sim, foram. Da parte das juntas de freguesia, nós contactamos várias vezes as juntas de freguesia, fizemos essa interligação várias vezes, a nossa divisão municipal de ação social, que eu sei, e portanto, agora, eu não estive presente nas reuniões entre a Val Consultores e as juntas de freguesia. Agora que eu sei que houve um acompanhamento de perto da nossa parte e que tivemos que contactar algumas juntas de freguesia várias vezes para fazer essa interligação. E, portanto, nesse diagnóstico e nessas conversações que levaram ao documento, presumo que todos esses assuntos foram tratados, obviamente. Presumo, pois. Claro que sim. Presume, Rui, desculpe, ou presume ou foram? Ficámos sem perceber. No início diz que foram, agora está a dizer que Zé Campos, peço desculpa, mas isso também é uma estratégia. Desculpa lá, Inês. Zé Campos, isso é uma estratégia. Agora vamos ter que se calhar falar com as juntas de freguesia para lhes perguntar. A palavra presumir. Desculpa lá, Zé Campos, a palavra presumir não foi enquadrada nas reuniões, se houve ou se não houve reuniões com as juntas de freguesia. Eu disse desde o início que sim. A questão é se as juntas de freguesia foram abordadas para a possibilidade de identificarem edifícios que pudessem beneficiar também. É esta a questão. Desculpa lá, Zé Campos, existe um mapa com esse por freguesia em que estão enumerados esses edifícios. Existe. O que é preciso esclarecer mais? Se algum desses edifícios são pertença da junta... Então a resposta é simples, ou sim ou não. E o que é que eu disse no início? Agora, eu não sei se toda... a maior parte... Presumes ou é ou não é. Mas qual é a dúvida? Nós não podemos estar a falar de um documento destes sem que é de grande importância. A empresa, eu não percebo... as coisas. Ou é ou não é, se não sabemos... Nós estamos para ajudar e clarificar os oliveirenses ou estamos para tentar, com jogo de palavras, tentar fazer política? E não é isso mesmo que nós estamos a tentar.
Pois, e o que é que eu referi? Que todas as juntas de freguesia foram contactadas pela Val Consultores. Todas elas tiveram oportunidade de ser esclarecidas sobre todos os pontos. Todas elas indicaram edifícios com carências habitacionais. O que eu disse foi diferente, é que presumia que pudessem ter indicado um ou outro edifício das juntas de freguesia, mas isso eu desconheço se indicaram ou não. Agora, que indicaram edifícios e com um conjunto de edifícios que são daquela freguesia e que foram mapeados para integrar a estratégia, foram, agora não sei o números de cor, mas se uma junta de freguesia A tem 20 edifícios que mapeou, e se um ou dois é da junta de freguesia, isso eu não sei dizer, tenho que perguntar, mas isso eu tenho a humildade de nas reuniões de Câmara, quando não sei, digo que vou tentar esclarecer. Agora, que todas foram envolvidas e que muitas delas tiveram que também o reforço da Câmara Municipal para que pudessem fazer esse trabalho, isso sim, não há aqui meias palavras, é sim. Relativamente às IPSS. Às IPSS, eu não sei se a doutora Inês tem essa informação, mas sei que foram várias instituições, não sei se dentro dessas instituições foram IPSS, não sei se a Inês que também queria intervir, força. Ora então, tentando aqui, como dizia o Rui, dar alguns esclarecimentos e não tentar nem politizar, nem exigir um executivo que naturalmente, à vossa semelhança, não vê, não analisa, não tem competência para ver para analisar este documento de forma técnica, e portanto acho que estamos aqui a exigir que nós, naturalmente, temos a obrigação de dar um conjunto de esclarecimentos e ter um conhecimento do documento mais profundo do que vocês. Estamos aqui nessa disposição de, inclusivamente, de questionar o que houver a questionar e que nos tenha passado. Agora, não podem exigir que nós tenhamos um conhecimento técnico que vocês não têm e que nós também não temos. E, portanto, o que houver a perguntar, perguntamos, e eu gostaria que deixássemos de parte este tom acusatório. Parece que alguém aqui, aliás, se há algum interessado em que esta estratégia sirva ao maior número de pessoas possível, somos nós. Porque o sucesso que sair ou não sair da implementação desta estratégia, naturalmente que também terá consequências políticas para este executivo em funções. Portanto, vamos pragmatizar e deixar de ter este tom acusatório que me parece que está a tomar um rumo que eu sinceramente não esperava de um documento que me parece que só vai trazer soluções. Em relação à primeira questão da Carla, não sei se vou responder por ordem ou não, mas procurei tomar nota de tudo o que foi perguntado. Em relação ao IRU, o contacto que existiu foi efetivamente prévio, foi isso a que fomos aconselhados por parte da Val Consultores, porque efetivamente a aprovação formal do documento só acontece quando ele está validado pelos órgãos próprios, Câmara e Assembleia Municipal. Mas como disse a Carla, e muito bem, não perdermos tempo, fomos aconselhados pela Val Consultores a remeter previamente este documento ao IRU e até a reunir com eles, mas do envio que fizemos do documento, eles deram-nos uma aprovação prévia informal, e vou chamar-lhe assim porque de facto não é este o momento da aprovação formal, mas sim depois de submetida aos órgãos, mas já temos essa informação, esse aval, digamos assim, do IRU que cumpre com aquilo que está definido no diploma. A Carla perguntava se este documento corresponde às nossas necessidades. Eu diria sim, de forma cabal, sendo certo que, como também disse o Rui, ficamos com a mesma sensação que vocês, que o número de famílias e o número de casos identificados é curto, mas aquilo que nos foi respondido pela Val Consultores é que é uma entidade credenciada que fez o estudo de acordo com todos os parâmetros definidos no diploma, é que foram contactadas as instituições, as entidades, as juntas de freguesia com toda a certeza. Não vos consigo dizer em rigor o que é que foi perguntado às IPSS, vou procurar saber e dar-vos nota disso. Não sei exatamente o que é que foi perguntado às IPSS, sei que às juntas de freguesia eles estiveram, creio que até presencialmente reunidos com as juntas de freguesia e, portanto, não vejo que haja razão para que eles não soubessem que existia a possibilidade de se reabilitarem edifícios ou edificado das juntas, uma vez que lhes foi perguntado tudo o que eram edifícios que carecessem de reabilitação e nesses casos foram identificados privados e foi-lhes falado também disso, isso seguramente
de edificado municipal que podia ser reabilitado, portanto não vejo porque é que eles não soubessem que isso podia ser indicado, acho altamente improvável, mas de facto eu também não estive nessas reuniões, são reuniões técnicas de apuramento, mas podemos também certificar-nos disso. Agora, não há razão nenhuma que me faça crer que as juntas não soubessem disso, se identificaram privados, se sabiam que existia edificado municipal, que ia ser alvo de reabilitação, nomeadamente naquilo que são as habitações sociais, não vejo porque é que eles não percebessem que seria enquadrável a reabilitação de algum edificado seu. Mas podemos ter a certeza disso, vou pedir que se faça esse esclarecimento. Até porque a estratégia municipal não é, a estratégia local de habitação, peço desculpa, não é um documento fechado e pode ser reavaliado meio ano. Portanto, isso está previsto, ele pode ser reavaliado e aquilo que for introduzido nessas reavaliações pode vir a ser contemplado em termos de futuros financiamentos. Em relação àquilo que é esta corrida dos municípios por fundos, é verdade, os municípios estão efetivamente a concorrer por fundos comunitários que têm um limite e que, ao que parece, tudo somado daquilo que têm sido as estratégias que têm sido anunciadas, o valor disponível não chegará para todos, mas eu sei que isto foi a Val Consultores que nos disse, à data em que nos enviaram a estratégia, eles estavam ainda a fechar estratégias para uma data de municípios, ou seja, eu acho que eles estavam a fazer para 17 municípios, nós seríamos os primeiros 2 ou 3 a quem eles entregavam a estratégia, portanto, nós não seremos essa tragédia, esse atraso, não teremos acordado só agora para esse problema. Nós temos uma série de problemas para resolver e este não depende só de nós, depende também daquilo que foi contratualizado com uma empresa e eu estou em crer que vamos efetivamente muito a tempo, que temos um bom diagnóstico e que vamos dar uma resposta positiva àquilo que são as necessidades de habitação digna do nosso território, pelo menos às mais prementes. Em relação ao financiamento do PRR, eu estou em crer, eu não sei exato, não tenho presente a data em que foi publicado ou regulamentado esse apoio por parte direta do PRR, mas eu creio que já não foi a tempo de ser incluído nesta estratégia. Porque a Carla falou no final do ano passado, é quando eu também tenho essa ideia. No final do ano passado isto já estava a ser ultimado. E a elaboração da estratégia, de acordo com aquilo que nós recebemos do IRU, o diagnóstico, elaborado em conformidade com os princípios do primeiro direito, contém a caracterização, e tanto é o DL 37/2018, contém a caracterização das carências habitacionais atualizadas do território a que respeita, bem como a caracterização e número de agregados de pessoas que nele vivem em condições indignas, de acordo com o decreto-lei tal, do diagnóstico tal, da portaria não sei das quantas, na sua atual redação, que regulamenta o primeiro direito. Portanto, aquilo que foram as regras definidas para a elaboração deste documento estão aqui vertidas. Se é um documento que vai beber dessas outras formas de financiamento que podemos ir buscar, eventualmente não será. E estamos sempre a tempo de o incluir e por isso é que esta discussão é boa, é profícua e isso poderá ser verificado e alguma coisa que não tenha sido... que não tenha havido tempo para incluir, pois muito bem, vamos tomar nota delas e vamos alimentar este documento para que numa futura revisão ele seja ainda melhor. Sobre aquela divergência de valores na tabela, de facto, eu também vou pedir para verificarem, mas aquilo são valores tabelados e eu creio que tem a ver com aquilo que o Rui disse, terá a ver com a tipologia da intervenção e terá a ver com a tipologia da condição indigna que se pretende reparar, porque aquilo que a legislação prevê, agora está a ver se encontrava aqui no diagnóstico, no documento, aquilo que a legislação prevê ou define como condições indignas são várias coisas e uma delas não é a pobreza energética. A pobreza energética tem uma linha de financiamento própria, portanto não caberia aqui financiamento para esse tipo de coisas, pelo menos foi isso que me foi dito e a mim parece-me que faz sentido porque há uma linha de financiamento específica para essa questão, que não tem que ver com o primeiro direito. E, portanto, eu estou em crer que, não obstante ser de facto um número diferente de habitações a reabilitar, as 41 ou as 13 famílias privadas,
os 13 fogos privados, eu creio que terá a ver com aquilo que é preciso corrigir, com a situação que é preciso corrigir, porque a situação indigna pode ser devida à insalubridade e insegurança, a inadequação, por exemplo, uma família com 3 filhos viver num T1, ou viver num T0, ou viver, portanto, pode ser isso, pode ter a ver com precariedade, pode ter a ver com sobrelotação, e creio que são estas as 4 condições que são definidas como situação indigna. E, portanto, eu creio que terá a ver com isso e que não haverá erro, porque nós olhamos para esta tabela várias vezes, mas, de todo modo, vou pedir para que haja essa confirmação pela empresa de que os cálculos estão bem feitos. Até depois a reabilitação de metro quadrado, de acordo com esta tipologia de correção, vou chamar-lhe assim, está definida em portaria. Portanto, creio que não será erro, mas não se perde nada em ter essa certeza. E depois, eu, em jeito de último comentário, não sei se me falhou aqui alguma coisa que a Carla tenha perguntado, mas em jeito de último comentário eu gostava de dizer o seguinte: esta estratégia, eventualmente, ou eu daria razão parcial àquilo que a Carla disse, ou à questão que a Carla levantou, se esta estratégia dá resposta cabal a todas as nossas necessidades, e eu responder-lhe que eventualmente não, por uma razão. Não são enquadrados no primeiro direito aquilo que são situações de acesso à habitação acessível. E isso é um problema que cada vez mais, e com aquilo que é o estado da arte no mercado imobiliário, vou chamar-lhe assim, é um problema que cada vez versa na nossa comunidade, sobretudo no acesso à habitação por parte da classe média baixa, que são aquelas famílias que, tendo um rendimento um pouco superior ao mínimo, já não conseguem receber qualquer tipo de apoio de praticamente nada, não têm apoio para as creches, não têm rendimento baixo o suficiente para aceder ao apoio ao arrendamento. Portanto, a compra de uma habitação a preço acessível ou o arrendamento a preços controlados é de facto um problema, e eu diria um dos maiores problemas que vivemos e não será só em Oliveira de Azeméis. E esta estratégia, de facto, não identifica essa franja, essas pessoas. E esse ministro de São João da Madeira, que já aqui hoje foi falado, referenciou precisamente que é para aí que devemos caminhar, e eu concordo, tenho que concordar, porque isso é de facto um problema gigante que vivemos, que temos cada vez mais que começar a criar formas financiadas e, eventualmente, algum fundo do PRR, se bem que já se direciona para tanta coisa, não sei se chegará para mais isto, mas conseguir direcionar alguma parte deste dinheiro que vem no PRR para a criação de soluções habitacionais, seja para arrendamento, seja para a aquisição de moradias, de habitações, fosse para apoiar estas famílias que, não tendo um rendimento que lhes dê acesso a estes apoios ao arrendamento, a este acesso à habitação social, que lhes permita ter de facto uma habitação que possam pagar e lhes permita ter uma vida digna. Porque este, eu diria assim, que é um dos maiores problemas, e este eu diria que é a fragilidade desta estratégia, que eu creio que será a fragilidade das demais estratégias, porque de facto não há linhas de financiamento onde possamos encaixar essas necessidades. E, portanto, a minha expectativa é essa, mas, de facto, isto é uma corrida. Nós não somos os primeiros municípios que estão a fazer isto, não somos. Também não somos, de longe, os últimos, e, portanto, acho que estamos muito a tempo. Tenho muita esperança de que isto corra bem, que se resolvam muitos problemas que estão aqui identificados e que possamos alargar o âmbito desta estratégia, daquilo que são as famílias ou as situações sinalizadas, para podermos chegar a essa outra camada, vou chamar-lhe assim, não é um termo muito simpático, mas da sociedade, que, tendo um pouquinho mais que o mínimo para a sua subsistência, não tem qualquer apoio para viver de forma mais digna. Obrigada. Muito bem. Eu tinha levantado a mão, acho eu, mas... Sim, já está. Bom, só para encerrar da nossa parte o assunto, deixem-me dizer o seguinte: as questões que nós trazemos e que nós levantamos não podem nem devem ser interpretadas como uma politização desta questão. É assim, nós somos
um executivo multicolor e cada um tem a sua perspectiva sobre as questões e neste aspecto concreto acho que todos estamos focados no objetivo comum e aqui não há divergências partidárias e o objetivo comum é que efetivamente esta estratégia local seja abrangente, seja útil e seja financiada no máximo que puder ser financiado para que não haja nenhuma família em Oliveira das Semeias a viver em condições indignas. Portanto, não houve aqui politização da questão. Se alguém politizou foi o Sr. Vice-Presidente que veio aqui chamar o passado quando sabe muito bem que isso muda logo o rumo da nossa discussão. E, portanto, se quiser mudar o rumo da nossa discussão, é fazer essa referência como fez. Agora, é óbvio que não há aqui nenhuma politização. Há uma divergência em relação, ou melhor, há dúvidas do nosso lado em relação àquilo que nos foi apresentado. E são dúvidas perfeitamente legítimas e são dúvidas que vocês até concordam com algumas delas, porque também se levantou essas dúvidas. Portanto, nós ao levantarmos estas dúvidas e o documento não vai ser aprovado hoje, porque este documento vai à Assembleia Municipal, ao levantarmos estas dúvidas, nós temos um único objetivo, não é tirar pedras a ninguém, o nosso único objetivo é melhorar este documento para que ele seja mais eficaz e responda às nossas necessidades. Como ainda vai decorrer algum tempo até a Assembleia Municipal, a única coisa que nós esperávamos da vossa parte era dizer, bom, nós para aquilo que temos resposta damos resposta, para aquilo que não temos resposta não estamos aqui a inventar respostas, vamos tentar ver com a empresa se de facto é assim, se não é assim, se podemos melhorar, porque é isso que nós queremos, é dar o nosso contributo. E já nos disponibilizamos para isso. Portanto, estas questões que nós levantamos não é para fragilizar o documento, porque, quer dizer, nós não temos razão nenhuma, aliás, andamos a pedir esta estratégia há imenso tempo, as nossas questões são precisamente para o contrário, é para reforçar este documento e para melhorar este documento. Portanto, não há aqui discussão político-partidária nenhuma. Há aqui uma discussão que pode ser frutífera se as partes quiserem, obviamente, ouvir e de alguma forma, tentar admitir os contributos de todos, e é isso que nós estamos aqui a dar, os nossos contributos. Esperamos, efetivamente, quando este documento for à Assembleia Municipal, porque aí é que ele vai ser efetivamente aprovado, quando for à Assembleia Municipal, vá de alguma forma melhorado e vá com as respostas a estas questões já dadas, porque algumas delas terão que ser necessariamente dadas pela empresa que elaborou o estudo. Quanto à análise técnica, é óbvio que isto são tudo apreciações, mas é óbvio que a Câmara Municipal e os vereadores da Câmara Municipal têm os serviços da Câmara e, portanto, nem vale a pena nós entrarmos por aí. Portanto, têm os serviços da Câmara e vocês é que têm a obrigação de dar esclarecimentos. Se não têm esses esclarecimentos, de procurar esses esclarecimentos. Tão simples quanto isso. Portanto, não nos vamos pôr aqui no mesmo patamar, porque sabemos exatamente que não estamos no mesmo patamar. E o que nós queremos é mas não foram os serviços da Câmara que fizeram isto, tampouco nós sabemos, mas os serviços da Câmara, nós temos departamento de habitação, nós temos o departamento de ação social, os serviços da Câmara analisam o documento e dão também a sua opinião e dão os seus contributos, e vocês têm a vossa assessoria, têm os vossos gabinetes, e portanto, coisa que nós não temos, nem o nosso gabinete temos, mas isso deixamos para outra reunião em que esteja o Presidente da Câmara, e portanto, há aí uma diferença clara. Agora, o nosso intuito é este, e quero deixar isto bem vincado, porque parece que foi um bocado deturpado, é melhorar este documento, porque este documento é importante, isso já todos sabemos, nós andamos a falar dele há imenso tempo, que este documento é importante, tem que ser o melhor documento e o documento que dê resposta às necessidades. Portanto, vamos melhorar esse documento. É isso que nós nos estamos aqui a propor. Se precisam do nosso apoio, claro que nós não somos especialistas, mas também temos pessoas que nos podem ajudar. Nós podemos dar esse apoio. Se precisam de reunir novamente com a empresa, seguramente que sim. Na Assembleia Municipal, seguramente que discutiremos isto. Mas que não haja aqui dúvida que o objetivo dos vereadores do Partido Socialista e dos vereadores do PSD é apenas um, e esse objetivo nós temos que estar unidos nele, que é precisamente criar uma estratégia local de habitação que responda efetivamente às nossas necessidades, e disponibilizamos, mais uma vez, para contribuir para isso. Portanto, não há aqui discussão político-partidária, há aqui uma tentativa de encontrar um documento que seja efetivamente estratégico e que responda às nossas necessidades. E, portanto, posto isto, nós
nós, em função destas indefinições que não obtivemos resposta, nós vamos nos abster na votação deste documento. Obviamente que ele é importante e que tem que existir, e mais vale existir um documento ainda com fragilidades do que não existir nenhum, mas vamos nos abster efetivamente porque vamos aguardar pelos esclarecimentos que pedimos, para depois, na Assembleia Municipal, o documento ser definitivamente aprovado, porque, no fundo, o que nós fazemos aqui é aprovar o documento e reenviá-lo à Assembleia, porque a Assembleia é que tem essa competência. Portanto, abstemo-nos, com base nas dúvidas que temos e nas respostas que não foram inteiramente satisfatórias, com esta declaração de voto, se assim posso dizer, para quem vai elaborar a ata. Abstemos com esta declaração de voto que queremos que os nossos pedidos de esclarecimento sejam considerados, que seja procurada essa resposta e na Assembleia Municipal, se não for antes, que essa resposta seja dada e que o nosso objetivo é único e exclusivamente reforçar e melhorar este documento que é estratégico para a Oliveira das Ameias. E, portanto, com esta declaração de voto, nós abstemos e aguardamos as respostas que eventualmente vocês depois possam procurar junto da empresa e que possam encontrar e dar-nos para a discussão em Assembleia Municipal. Muito bem, estando então esclarecido este ponto, vamos proceder dessa forma e passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com as abstenções do PSD. Passamos então para o ponto número 3, que é a delegação de competências ao abrigo da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro, sim, que altera e republicada pela Lei 22 de 17 de março, e tem a ver com os fundos disponíveis e a delegação no Presidente da Câmara, da Câmara Municipal no Presidente da Câmara. Depois isto entronca também com o ponto seguinte, que é o ponto 4º, e, portanto, julgo que é pacífico estes dois pontos. Se posso passar à votação, ponto 3, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4, autorização excepcional de acréscimo ao fundo disponível nos termos da linha C, conforme está referido. Tem também o anexo com o valor do fundo a ser recebido. Não sei se há alguma intervenção também neste ponto. Se podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade também o ponto 4. Depois, o ponto 5 é a aprovação das normas de utilização da casinha de Parque La Salette. Também receberam essas normas. Rui, qual é a casinha? É aquela ao lado do Parque Infantil? Sim. E é para poder ser... está aqui bastante claro, especificado, não é? A questão das normas para poder ser cedida para as festas, o valor da cedência, o horário. Acho que é claro, não sei se há alguma questão aqui ou algum erro que poderão ter encontrado, mas o que não há assim muito a dizer sobre isto. Posso votar? Não temos assim. É a casinha do parque. É o espaço que está fechado há tantos anos. É mais uma resposta que nós temos. Se puder ser utilizado e se puder ser útil, não temos nada a opor. Estas regras também não nos levantaram nenhuma questão assim de muito bem. Grande. Então, quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado este ponto por unanimidade. Depois temos o ponto 6,
que é o lançamento da empreitada por concurso público com a publicação de anúncio no Jornal da União Europeia. Isto tem a ver com a empreitada de execução das redes de drenagem de águas residuais nas freguesias de Madeira e Pinheiro da Bem-Posta, e é também para se iniciar o procedimento para os trabalhos nestas duas freguesias. Não sei se há alguma dúvida. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é também uma informação interna, mas neste caso também, mas aqui é dos documentos de habilitação do procedimento que está a decorrer e que tem que ser enviado por instâncias superiores, e é uma informação técnica sobre o prolongamento das redes de drenagem de águas residuais nas freguesias do Sela, Maciata da Seixa e Cesar. Também validar esta informação que foi produzida pelos serviços. Não sei se há alguma questão. Nós votamos a favor e com esta declaração, baseados na nota e no parecer técnico que foi junto ao processo. Muito bem. E que essa indicação, então, dos vereadores do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade com este esclarecimento. O ponto 8 é um tradicional pedido de certidão de compropriedade, também não oferece grandes dúvidas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade também o ponto 9. O ponto 8, peço desculpa. Agora que é o ponto 9, que é a minuta de protocolo de colaboração com a Administração Regional de Saúde do Norte, que isto tem a ver com o Centro para Testagem e com a colaboração da Administração Regional de Saúde do Norte em disponibilizar, julgo que são 6.000 testes, para que possamos depois aqui internamente organizarmos forma de, com esses 6.000 testes, de ser disponibilizados à população. E com isso ajudarmos a combater esta pandemia. Não sei se há aqui algum pedido de esclarecimento, Joana. Sim. Bem, relativamente a isto, eu penso que será geral e unânime, gostávamos que isto já tivesse vindo há um ano ou um ano e meio, portanto, mas vem agora e é agora que nós estamos a debater sobre isto. Eu gostava só de objetivar um bocadinho, portanto, o protocolo é um pouco subjetivo. Exatamente. Aquilo que nós gostávamos de saber, e se vocês já têm conhecimento dessa matéria também, que penso que será de extrema importância para os nossos municípios, é aonde é que se vai instalar, quando é que abre, qual é que é o horário de funcionamento, quais é que são as condições de funcionamento, portanto, se é só aparecer, se é preciso fazer marcação, objetivarmos aqui um bocadinho a informação que eu acho que é esse serviço público que precisamos de fazer relativamente a este assunto. Muito bem. Não sei se a doutora Inês tem alguma informação sobre este ponto, que foi tratado diretamente com ela. Eu passo a palavra. Não tenho a resposta, mas tenho informação. Nós estamos, Joana, este protocolo, e terás certamente percebido isso ao lê-lo, obriga-nos não só a testar e a fazê-lo com recursos humanos qualificados, mas a pôr na plataforma SINAV, acho que é assim que se chama, o resultado do teste, que é aquilo que depois as pessoas têm acesso quando usam a aplicação, o SNS 24 ou outra sessão. O resultado do teste vem quando é incluído por quem o faz, esse resultado na plataforma. E, de facto, nem toda a gente, como facilmente se percebe, tem acesso a essa plataforma. Tem em farmácias, tem a Cruz Vermelha, tem em laboratórios, portanto, e nós estamos a procurar a solução mais vantajosa, porque naturalmente isto envolve custos e os custos são altos, ainda que os testes são de facto a parte, eu diria, mais... Aqui são-nos dados pela ARS, é isso que está vertido neste protocolo, cerca de 6.600 testes são oferecidos, mas de facto o grande custo, o mais pesado, está na contratação desses recursos. Hoje à tarde eu vou ter uma reunião com uma dessas entidades com quem estamos a procurar uma proposta, porque já vimos com outros, porque inicialmente fomos tentados a achar que por termos aqui o privilégio
por termos o privilégio de termos aqui a Escola Superior de Saúde, que conseguiríamos, porque temos sempre neles essa disponibilidade, com eles e com a ajuda de professores e alunos finalistas e até outros voluntários, fazer isto de forma graciosa. O que nos foi dito é que a Cruz Vermelha só pode inserir na plataforma aquilo que tiver contratualizado para inserir e, de facto, os municípios de Oliveira de Azeméis, esta aplicação de forma generalizada, só poderiam ter os seus resultados na plataforma se nós assinássemos um protocolo que a Cruz Vermelha até já contratualizou com a Associação Nacional de Municípios, mas que é um protocolo que eu vou chamar que é desinteressante, porque, sob o ponto de vista financeiro, é de facto pesadíssimo e aquilo, o número de testes por hora que eles se obrigam a fazer não é também nada interessante, e por isso é que aquilo que nos pareceu que seria a solução imediata e que até já tínhamos a expectativa que pudesse acompanhar este protocolo que aqui vos trazemos, já como no sentido de dar essas explicações que a Joana e bem aqui pede e que agora ainda não temos, não aconteceu porque essa proposta que recebemos da Cruz Vermelha e que é igual para todos os municípios, e sabemos que alguns já o assinaram, mas é de facto financeiramente muito pesada, para não chamar, para não qualificar ou não adjetivar de outra forma. E portanto estamos a procurar uma solução mais interessante e esperamos até ao final desta semana conseguir essa resposta para depois vos apresentar também e já pronto a avançar, digamos assim. Inês, deixa-me então fazer-te uma sugestão que se calhar vai ajudar. Qualquer enfermeiro devidamente inscrito pode fazer esse registro no SINAV, ok? Não tem que pedir autorização? A ARS tem, mas é fácil, não é difícil, é pacífico. Aquilo que eu te propunha era se entrasses, se calhar, em contacto com a secção regional do Centro da Ordem dos Enfermeiros para pedir apoio a esse nível. A eles, de certeza absoluta, que o vão prestar, porque é todo o nosso interesse. Relativamente ao voluntariado... Do centro ou do norte? Desculpa, Joana. Do centro, Oliveira de Azeméis é a secção regional do centro, sim. Está bem. Relativamente ao voluntariado e ao graciosismo, os enfermeiros estão proibidos de o fazer, está bem, por regulamento. Nenhum enfermeiro pode fazer, digamos que voluntariado. O que poderia acontecer era encontrar uma instituição que pudesse pagar aos enfermeiros para, de forma graciosa para com a autarquia, fazer esse... Agora, os enfermeiros por si serem voluntários em qualquer tipo de... Não, mas nós temos o grupo de voluntariado da Escola Superior de Saúde e são enfermeiros que estão nesse grupo de voluntariado. Aliás, fizeram até trabalho de voluntariado no tempo da pandemia, um trabalho importantíssimo em que deram apoio a algumas IPSS que não tinham recursos humanos para prestar cuidados. Então, o que fizeram foi através da escola, provavelmente, não é? Sim, da escola, sim. Não podem ser voluntários, ok. Sim, okay. Da escola. Ok. Mas sim, se mas calhar depois, Joana, vou pedir-te ajuda sim. então com este contacto. Sim. Podes ajudar. E se calhar vamos tentar saber, porque esse registro não me parece que é assim tão difícil e que tenha que ser através de uma entidade, mas pronto, eles tiram-nos essas dúvidas e é mais fácil, falamos lá com o Conselho da Enfermagem. Pronto, muito bem. Joana, se conseguir esclarecer isso, eu nem se me colocou esta questão porque como conheço enfermeiros, o meu marido é enfermeiro e eu desconhecia de facto que fosse possível que individualmente fizessem esse pedido, mas sendo isso talvez até facilite. Sim, porque até têm pedido alguns esclarecimentos, porque como vocês sabem, para aceder, por exemplo, a alguns eventos, havia aquela necessidade, naquela fase mais grave da pandemia. Obrigatoriedade de teste. Exatamente, e então questionaram como é que se faria e há uma série de exceções para a título individual os enfermeiros conseguirem, é uma questão de questionarmos. Ok, eu faço então, isso depois, entretanto digo-te, sim. Ok, eu agradeço, Joana, obrigada. Muito bem, obrigado. Podemos votar então? Ainda não sabemos, desculpa Rui, ainda não sabemos onde é que vai ser, Inês, portanto há esse problema dos recursos humanos. Não, o que neste momento temos falado, eu acho que é onde temos tido mais dificuldade, porque em termos de farmácias, para fazer aqueles 4 testes que estão convencionados com o SNS, em Oliveira de Azeméis Centro, temos efetivamente laboratórios que o fazem, mas não temos farmácias, que são, eu diria, a forma mais generalizada, mais fácil das pessoas acederem aos testes. E em Oliveira de Azeméis, nenhuma farmácia aderiu.
E, portanto, queríamos implementar uma solução aqui no centro da cidade, mas esta entidade com quem eu vou reunir logo à tarde também nos fez uma proposta para ter uma equipa descentralizada que pudesse ir às juntas de freguesia. Não sabemos se uma vez por semana, também o número de testes é pouquinho, não é? Não dá para grande coisa, mas eles até... Pronto, a conversa informal que tive com eles, partilhando convosco, é que eles somariam a estes 6.600, também entrariam também nesse bolo dos 4 testes que que cada pessoa pode beneficiar por mês. Não sei depois em termos de Agora são 6. Agora são 6, não são 6 gratuitos. Acho que já são. Sei que foram naquela fase do Natal, não sei se isso se mantém os 6. Eu acho que não tenho a certeza se são. 4 são de certeza, mas sim, eu já ouvi também que houve pelo menos uma altura em que eram 6. Eventualmente manter-se-á. Mas esta empresa também estaria interessada por essa proposta que nos apresentou informalmente e que vamos discutir logo à tarde, ajudar a dar a integrar esses 4 testes além dos 6.600 que temos e a fazê-lo de forma descentralizada. Mas não fechamos ainda realmente mais detalhes, Joana. Tá? Muito bem, então. Vamos então votar este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado também por unanimidade esta minuta de protocolo. O último ponto é o reconhecimento de interesse municipal da obra de requalificação do Monte de São Marcos, e por aquilo que está na descrição, por causa de uma candidatura que tem a Adritem, e há aqui um conjunto de pressupostos que pretendem, portanto, valorizar no Monte de São Marcos. Está aqui descrito também na proposta, não sei se há aqui alguma dúvida que tenha, que vos possa esclarecer. Então, sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado o ponto 10 também por unanimidade. Não havendo mais nenhum ponto de ordem de trabalho, não sei se há alguma inscrição do público, Ana Cristina. Não temos nenhuma inscrição. Pronto, não havendo nenhuma inscrição, então desejo-vos a continuação de uma boa semana, um bom fim de semana, e dou por terminada esta reunião. Obrigado a todas e a todos. Ok. Boa semana a Boa todos. semana.